Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, processamento de linguagem natural, prática classificação de textos. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então à nossa aula prática da sexta semana da disciplina de processamento de linguagem natural, que trata do tema de classificação de textos, né? Uma das principais aplicações que a gente tem de PLN. O professor compartilha a tela do computador em uma janela do Google Colab, arquivo intitulado Videoaula 18, Classify Text with BERT.ipynb. A tela tem fundo preto. Na parte superior, as abas File, Edit, View, Insert, Runtime, Tools, Help e a notificação All Changes Saved. Abaixo das abas, os botões More Code e More Text e duas barras que representam, respectivamente, Run e Disco. Na lateral esquerda, barra vertical com os ícones de uma lista, uma lupa, a letra X entre chaves e uma pasta de arquivos. Na tela, as informações. Com 550. Processamento de linguagem natural. Semana 6. Classificação de textos. Videoaula 18. Prática classificação de textos. Vamos utilizar o conjunto de dados da IMDb. https://ai.stanford.edu/til AMAS/data/sentiment/, que contém reviews, textos de 50.000 filmes. Todas as reviews são rotuladas como positiva ou negativa. Vamos utilizar uma rede neural profunda para realizar a classificação desses textos. Esta aula está dividida em download do conjunto de dados IMDb, carregar um modelo BERT pré-treinado, construir um modelo ao combinar o BERT com um classificador, fine-tuning do BERT, salvar o modelo. Hoje a gente vai utilizar aqui nessa aula prática uma base de dados da IMDb, não sei se vocês conhecem, né? Onde as pessoas conseguem colocar reviews ou também a gente chama de críticas, né? Que são em formato de texto, para avaliar, né? O que eles acharam dos filmes, né? Então a gente tem uma base de dados da IMDb que na semana que vem a gente vai tratar isso como análise de sentimentos, mas por enquanto a gente trata como um caso genérico de classificação de textos, que é o que a gente está vendo nessa semana, né? Que tem 50.000 filmes, né? 50.000 reviews sobre esses filmes e no final das contas cada uma dessas reviews elas são rotuladas como sendo positiva ou negativa, né? Baseado no qual foi o feeling, o sentimento da pessoa que fez essa review, tá? Com esse conjunto de dados, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai construir uma rede neural profunda, utilizando a arquitetura de Transformers, que a gente viu que é o estado da arte aí que a gente tem nessa área de PLN, né? E vamos utilizar um modelo pré-treinado, que é o BERT, que a gente também já viu na nossa aula teórica. A gente vai falar um pouquinho mais dele também durante essa nossa aula prática, tá? Então, a partir desse conjunto de dados, vamos fazer o download, carregar esses dados, carregar esse modelo BERT pré-treinado, porque toma bastante tempo para treinar, são modelos bem robustos, né? E a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Vamos construir esse modelo, né? A partir desse modelo pré-treinado, construir um classificador com esse modelo e depois fazer um treinamento que a gente chama de fine tuning, né? Que é fazer um ajuste desse modelo para o conjunto de dados que a gente tem. Então, a gente vai treinar um pouco, né? Embora ele já venha pré-treinado, mas a gente sabe que ele está pré-treinado com outras aplicações, vamos dizer, né? Para outro objetivo, né? E aqui a gente vai treinar ele como classificador para resolver esse nosso problema, tá? Feito isso, a gente vai aprender também como é que a gente faz para salvar e carregar novamente esse modelo para que a gente não precisa treiná-lo novamente. Ele já vai estar, além de pré-treinado, ele já vai estar treinado com esses dados que a gente está rodando agora, tá? Ele mostra um bloco com 10 linhas de código. Linha 1. Abre colchete, 49, fecha colchete. Destaque em verde, hashtag, ponto de exclamação, pip install, -u, abre aspas, TensorFlow, -text, sinal de igual, 2.13, ponto asterisco, fecha aspas, hashtag, executar na primeira vez. Linha 2. Destaque em verde, hashtag, ponto de exclamação, pip install, abre aspas, tf-models-official, sinal de igual, 2.13, ponto asterisco, fecha aspas, hashtag, executar na primeira vez. Linha 3. Import OS. Linha 4. Import Shuttle. Linha 5.
import TensorFlow as TF. Linha 6, import TensorFlow underline hub as hub. Linha 7, import TensorFlow underline text as text. Linha 8, from official.nlp import optimization. Linha 9, import matplotlib.pyplot as plt. Linha 10, tf.get underline logger parênteses vazios ponto set level abre parêntese abre aspas simples error fecha aspas simples fecha parêntese. Parte inicial, né, pessoal? Como sempre, eu vou passar um pouco mais rápido que o resto, porque a gente já trabalhou bastante com isso, né? Mas eu procurei deixar o notebook funcionando perfeitamente para que vocês consigam executar toda a aula experimental depois, tá? Então a gente vai instalar e carregar os pacotes que são necessários aqui, né? Na primeira vez que vocês forem rodar, vocês podem tirar esse comentário da instalação desses pacotes, né? Porque uma vez instalado, vocês não precisam ficar instalando toda hora, né? Ele se refere às duas primeiras linhas de código com o comando install. Em seguida, então, a gente faz o download desse conjunto de dados, né? Então aqui tem o link, caso vocês queiram pegar mais informações também, vocês entrem no link lá de Stanford e vocês vão conseguir dar uma olhada nos detalhes sobre esse conjunto de dados, tá? O docente mostra o tópico download do conjunto de dados IMDb, realizando o download e descompactando o conjunto de dados, no qual há um bloco com 13 linhas de código. Linha 1. URL sinal de igual, abre aspas simples, https://ai.stanford.edu/til AMAAS/data/sentiment/aclimdb_vl.tar.gz, fecha aspas simples. Linha 2, linha vazia. Linha 3, dataset, sinal de igual, tf.keras.utils.get_file, abre parêntese, abre aspas simples, aclimdb_vl.tar.gz, fecha aspas simples, vírgula, URL, vírgula. Linha 4. Tar, sinal de igual, true, vírgula, cache, underline, dir, sinal de igual, abre aspas simples, ponto, fecha aspas simples, vírgula. Linha 5. Cache, underline, sub, dir, sinal de igual, abre aspas simples, fecha parêntese. Linha 6, linha vazia. Linha 7, dataset underline dir sinal de igual os.path.join, abre parêntese, os.path.dirname, abre parêntese, dataset, fecha parêntese, vírgula, abre aspas simples, aclimdb, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 8, linha vazia. Linha 9, train, underline, dir, sinal de igual, os.path.join, abre parêntese, dataset, underline, dir, vírgula, abre aspas simples, train, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 10, linha vazia. Linha 11, destaque em verde, hashtag remove unused folders to make it easier to load the data. Linha 12, remove, underline, dir, sinal de igual, os.path.join, abre parêntese, train, underline, dir, vírgula, abre aspas simples, unsup, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 13, shuttle.rm3, abre parêntese, remove, underline, dir, fecha parêntese. Abaixo a mensagem, usaremos text, underline, dataset, underline, from, underline, directory, para criar um rotulado tf.data.dataset. O conjunto de dados do IMDb já foi dividido em treino e teste, mas falta um conjunto de validação. Vamos criar um conjunto de validação usando uma divisão 80/20 dos dados de treinamento, usando o argumento validation underline split. Nota: ao usar os argumentos validation underline split e subset, certifique-se de especificar uma semente aleatória, seed, ou passar shuffle, igual false, para que as divisões de validação e treinamento não tenham sobreposição. Então aqui está toda a parte de carga desses dados, tá? Fala um pouquinho aqui para vocês o que é feito nessa etapa inicial, que basicamente o que é, pessoal? Esse conjunto de dados já está separado em treino e teste, tá? Só que a gente vai querer também uma parte desse conjunto de dados para validação do nosso modelo. Então, o que a gente faz aqui? A gente pega
Desse nosso conjunto de treino, a gente utiliza 80% como treino e 20% como validação, que é um conjunto de dados que a gente utiliza durante o treinamento do modelo para avaliar o quão bem o modelo está generalizando. Mas a gente não pode trabalhar com teste como a gente aprendeu, né? O teste a gente aplica uma vez só no final para saber qual é a capacidade dele, né, de fazer previsão de dados não vistos durante o treinamento. O professor mostra um bloco com 28 linhas de código. Linha 1. Autotune, sinal de igual, tf.data.autotune. Linha 2. Batch, underline, size, sinal de igual 32. Linha 3. Seed, sinal de igual 42. Linha 4. Linha vazia. Linha 5. Raw, underline, train, underline, ds, sinal de igual tf.keras.utils.text, underline, dataset, underline, from, underline, directory, abre parêntese. Linha 6, abre aspas, simples, ACL IMDB, barra train, fecha aspas, simples, vírgula. Linha 7, batch, underline, size, sinal de igual, batch, underline, size, vírgula. Linha 8, validation, underline, split, sinal de igual, 0.2, vírgula. Linha 9, subset, sinal de igual, abre aspas, simples, training, fecha aspas, simples, vírgula. Linha 10, seed, sinal de igual, seed, fecha parêntese. Linha 11, linha vazia. Linha 12, class, underline, names, sinal de igual, raw, underline, train, underline, ds.class, underline, names. Linha 13, train, underline, ds, sinal de igual, raw, underline, train, underline, ds.cache, parênteses vazios, ponto, prefetch, abre parêntese, buffer, underline, size, sinal de igual, autotune, fecha parêntese. Linha 14, linha vazia. Linha 15, val, underline, ds, sinal de igual, tf.keras.utils.text, underline, dataset, underline, from, underline, directory, abre parêntese. Linha 16, abre aspas simples, ACL, IMDB, barra train, fecha aspas simples, vírgula. Linha 17, batch, underline, size, sinal de igual, batch, underline, size, vírgula. Linha 18, validation, underline, split, sinal de igual, 0.2, vírgula. Linha 19, subset, sinal de igual, abre aspas simples, validation, fecha aspas simples, vírgula. Linha 20, seed, sinal de igual, seed, fecha parêntese. Linha 21, linha vazia. Linha 22, val, underline, ds, sinal de igual, val, underline, ds, ponto cache, parênteses vazios, ponto, prefetch, abre parêntese, buffer, underline, size, sinal de igual, autotune, fecha parêntese. Linha 23, linha vazia. Linha 24, teste, underline, ds, sinal de igual, tf.keras.utils.text, underline, dataset, underline, from, underline, directory, abre parêntese. Linha 25, abre aspas simples, ACL, IMDB, barra teste, fecha aspas simples, vírgula. Linha 26, batch, underline, size, sinal de igual, batch, underline, size, fecha parêntese. Linha 27, linha vazia. Linha 28, teste, underline, ds, sinal de igual, teste, underline, ds, ponto, cache, parênteses vazios, ponto. Prefetch, abre parêntese, buffer, underline, size, sinal de igual, autotune, fecha parêntese. Abaixo a execução do código. Found 25.000 files belonging to two classes using 20.000 files for training. Found 25.000 files belonging to two classes using 5.000 files for validation. Found 25.000 files belonging to two classes. Então a gente ajusta os pesos com o conjunto de treino, que é 80% do treino original, digamos assim, disponibilizado no site, e os 20% restante a gente utiliza como validação, que é para tomar as decisões, para saber, por exemplo, não é o caso que a gente faz aqui, mas a gente poderia, por exemplo, já começou a diminuir o desempenho para validação, embora no treinamento vá sempre aumentando, então a gente para de treinar o nosso modelo porque ele já começou a ter overfitting. Por que aqui a gente não vai chegar a fazer isso? Porque a gente vai treinar poucas épocas, né? Porque se a gente for fazer um treinamento com muitas épocas, vai demorar muito. E vocês não vão conseguir rodar tempo aí no computador de vocês, porque a gente sabe que esses modelos profundos, eles demoram muito mesmo, tá, pessoal, para treinar. Ele desce a página e mostra a informação. Vamos dar uma olhada em algumas reviews. Abaixo um bloco com 5 linhas de código.
Linha 1, abre colchete, 52, fecha colchete, for text, underline, batch, vírgula, label, underline, batch, in train, underline, ds.take, abre parêntese 1, fecha parêntese, 2 pontos. Linha 2, for e in range, abre parêntese 3, fecha parêntese, 2 pontos. Linha 3, print, abre parêntese, F, abre aspas simples, review, 2 pontos, abre chave, text, underline, batch, ponto, nump, parênteses vazios, abre colchete e, fecha colchete, fecha chave, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 4, label, sinal de igual, label, underline, batch, ponto, nump, parênteses vazios, abre colchete e, fecha colchete. Linha 5, print, abre parêntese, F, abre aspas simples, label, 2 pontos, abre chaves, label, fecha chaves, abre parêntese, abre chave, class, underline, names, abre colchete, label, fecha chave, fecha parêntese, fecha aspas simples, fecha parêntese. Abaixo a execução do código. Review, 2 pontos, B, apóstrofo, Pandemonium is a horror movie spoof that cans of more stupid than funny. Believe me when I tell you, I love comedies, especially comedy spoofs. Airplane, The Naked Gun Trilogy, Blazing. Label, 0, negative. Review, 2 pontos, B, apóstrofo, David Mamet is a very interesting and a very unequal director. His first movie, House of Games, was the one I liked best, and it set a series of films with characters whose perspective of life. Label 0, negative. Review, 2 pontos, B, apóstrofo, great documentary about the lives of New York firefighters during the worst terrorist attack of all time. The reason alone is why this should be a must-see collector's item. What shocked me was not. Label 1, positive. Então aqui tudo isso foi feito aqui para dar uma olhada vou carregar a base de dados. Aqui vocês podem dar uma olhada em algumas reviews, só coloquei para imprimir aqui, para vocês verem aqui, né, o texto, o que a pessoa escreveu na crítica e qual é o resultado, o label, né, se é negativo ou positivo, né. A crítica foi feita a respeito do filme. Então a gente tem algumas frases, a gente vê que a nossa entrada então são as frases, são os textos, né, ou as sentenças, né, e a saída vai ser a nossa classe, né, binária, positiva ou negativa, tá? O docente mostra o tópico Transformers e BERT. Nele há um diagrama que representa a arquitetura de um modelo Transformer. O diagrama está dividido em 2 grandes seções, encoder e decoder. A arquitetura está dividida em 2 blocos principais, esquerda, o encoder, direita, o decoder. Ambos os blocos são organizados em camadas empilhadas indicadas pelo símbolo NX, que representa a repetição das camadas. À esquerda, na parte inferior, a entrada é rotulada como Inputs, que segue para a etapa de Input Embedding e Positional Encoding. A camada é composta por Multi-Head Attention, seguido de Add and Norm, Feed Forward e Add and Norm. Todos os termos estão dispostos em retângulos que se interligam por setas de baixo para cima. À direita, na parte inferior, a entrada é rotulada como Outputs, Shift Right, passa pela etapa de Output Embedding e Positional Encoding. A camada é composta por Masked Multi-Head Attention, seguido de Add and Norm, Multi-Head Attention, Add and Norm, Feed Forward e Add and Norm. Uma seta aponta para cima e indica linear, que aponta Softmax e finaliza em Output Probabilities. Todos os termos estão dispostos em retângulos que se interligam por setas de baixo para cima. Uma seta parte do segundo Add and Norm, do encoder, e se conecta ao Multi-Head Attention do decoder. Outra seta intitulada Embedding, que contém significado, indica a conexão entre o encoder e o decoder. Bom, pessoal, só para relembrar, então, a gente contextualizar um pouco por que a gente vai utilizar o BERT aqui nessa aula, né? Eu procurei trazer para vocês aí o que a gente tem de melhor na literatura, vamos dizer, né? Em vez de trabalhar com classificadores comuns, como a gente já viu, eu pensei, vocês já aprenderam bastante sobre classificadores padrões, vamos dizer, né? Como a gente viu nas leituras, como KNN, árvore de decisão, redes Bayesianas, naive Bayes, né? Redes Bayesianas também vocês devem ter lido um pouco, e também sobre redes neurais MLP, né? Porque isso a gente já fez algumas aulas práticas com esse tipo de modelo e naturalmente vocês também podem utilizar esses modelos, né?
para fazer essa classificação. Só que eu procurei trazer para vocês aqui algo mais atual, né? É o que tem de estado da arte aí, né? Como a gente viu na nossa videoaula, que o que a gente tem de melhor hoje em dia são as arquiteturas dessas redes profundas baseadas nos transformers, né? Então, a gente, lembrando o que seria o transformer, basicamente a gente teria arquiteturas com essa cara aqui, né? Teria esse encoder, por exemplo, né? N vezes, então são vários encoders e depois vários decoders também, né? E aí aqui a gente tem a parte que faz a transformação das nossas entradas em os embeddings, né? Porque a entrada desses encoders aqui, desses transformers, são os embeddings que a gente já aprendeu, né? E a saída, normalmente, porque esse aqui é uma arquitetura, né, que a gente viu sec-to-sec, lembra que a gente usa para ler sequências de dados e retornar sequências de dados também, né? Então, por exemplo, é uma arquitetura muito utilizada para fazer tradução de textos, né? A gente entra com o texto aqui e sai numa língua e sai com o texto em outra língua. O que eu queria destacar para vocês aqui é que no meio do caminho, entre os encoders e os decoders, a gente tem o que a gente chama de embedding, que contém algum significado. Vamos pensar assim, ó, de uma forma bem simples. Se a gente está trabalhando, por exemplo, com uma tradução, a nossa entrada aqui, os nossos embeddings, estão representando, por exemplo, os nossos textos na língua portuguesa. E a gente quer que na saída, se a gente estivesse trabalhando com tradução, né, saísse a representação em inglês, né? Traduzir de português para inglês. Esse meio do caminho aqui, pessoal, simplificadamente falando, ele seria uma representação de embedding, mas uma representação genérica, independente de língua. Então, a gente sairia do português para ter uma representação genérica aqui no meio, que são os embeddings, também são embeddings, né? Para depois colocar na entrada para fazer uma tradução, aprender do que a gente chama de significado, de contexto, né, da linguagem, né? Colocar em outra língua, por exemplo, né? Só que quando a gente vai trabalhar com classificação, então a gente não precisa dessa outra parte aqui. O docente indica a parte do encoder. Por quê? Porque a gente não quer gerar um novo texto, a gente não quer fazer uma tradução, a gente quer classificar. Então, o que a gente pode fazer? Colocar um classificador comum, que nem eu disse para vocês, eu estou chamando de comum, né, mas esse padrão que a gente viu até o momento, como, por exemplo, uma rede MLP, Multilayer Perceptron, uma rede neural, nessa saída aqui. Ele indica a seta que conecta o encoder ao decoder. Então, a partir desses embeddings aqui que a gente conversou agora, que são os embeddings genéricos, vamos dizer assim, a gente pode fazer classificação desses nossos textos. O que a gente está fazendo basicamente é isso, né? Pegando aqui essa saída, não estamos utilizando decoder, nós vamos ver aqui agora que o BERT não utiliza decoder, só encoders, né? E aqui a gente vai criar uma camada completamente conectada no fim, que basicamente é uma rede neural MLP, que vai fazer a classificação. Então, a gente vai dar como entrada aqui as nossas reviews, transformando em embeddings, né? Para depois ele gerar, a partir do BERT, esses embeddings genéricos, vamos dizer assim, e esse cara vai ser a entrada dessa rede MLP para fazer a classificação se esse nosso review é positivo ou negativo. O professor mostra uma imagem que está abaixo da anterior. Nela, a parte da arquitetura de um modelo transformer focado em BERT, Bidirectional Encoder Representations from Transformers. A arquitetura é composta por múltiplas camadas dispostas horizontalmente e representadas por blocos. Cada bloco contém Multi-Head Attention em uma caixa amarela à esquerda e Feed Forward em uma caixa azul à direita. Ambos os componentes estão acompanhados de uma estrutura chamada Add and Norm, disposta em uma caixa amarela. Todos os componentes que integram os blocos estão interligados por setas. Tá? Então, aqui, para relembrar também vocês, né, o que seria o nosso BERT, né, é uma sigla para Bidirectional Encoder Representation from Transformers, que utiliza essa arquitetura, então, baseada em Transformers. E, na verdade, o que ele tem aqui? São vários encoders empilhados, né? Aqui a gente tem um exemplinho, né? Quanto maior o número de encoders empilhados, mais difícil vai ser de fazer o treinamento, né, desse nosso modelo, né? Então, a gente vai ver um pouquinho ali mais adiante que a gente vai fazer uma escolha mais adequada de qual que a gente vai trabalhar na aula de hoje, mas vocês vão ver que vai ter várias opções aí para vocês continuar fazendo depois, tá? Abaixo uma imagem com a apresentação visual que combina um diagrama simplificado da arquitetura do BERT com uma explicação textual dos usos e aplicações. À esquerda, o diagrama que representa uma camada do BERT com dois componentes principais, Multi-Head Attention, em uma caixa laranja na parte inferior, e Feed Forward, em uma caixa azul na parte superior. Os dois componentes estão acompanhados de uma caixa amarela identificada como Add and Norm, interligados por setas de baixo para cima. À direita do diagrama, as informações. Exemplo de problemas.
tradução automática, análise de sentimentos, classificação de textos. Como resolver? BERT pré-treinado, entender a linguagem. Fine Tuning BERT, aprender uma tarefa específica. Então, na verdade, o BERT nada mais é do que um monte de encoder empilhado, vamos dizer assim, né? Sempre simplificando para vocês, tá? E aqui o que a gente pode utilizar o BERT para resolver vários problemas, como problemas de tradução automática, análise de sentimentos, classificação de textos, que nesse caso aqui seria a mesma coisa para nós, né? Mas a gente vai ver isso com mais detalhe na semana que vem, tá? E como que a gente faz para resolver isso? A gente pode utilizar um BERT pré-treinado, porque como eu comentei para vocês, o treinamento dessas redes neurais profundas, ele é muito demorado, né? A gente já estudou bem isso, né? Porque são muitas camadas, muitas camadas. E feito isso, a gente pode utilizar esse BERT pré-treinado. Por que esse BERT pré-treinado? O que tem a ver com o que eu estou fazendo aqui? Tem a ver por quê? Porque ele vai aprender as palavras, várias palavras, né? Que ele já aprendeu de outros corpos, outros vocabulários, e ele vai ter essa representação já genérica, vamos dizer assim. E depois o que vai faltar a gente fazer? A partir dos nossos textos, das nossas reviews, a gente já vai ter basicamente aqueles embeddings lá pré-treinados, que vão ser muito parecidos com o que a gente vai ter no final, mas a gente precisa fazer a classificação e fazer isso que a gente chama de fine tuning, né? Que é aprender uma tarefa específica. Então, esse BERT pré-treinado, ele já entende a linguagem, ele já tem aquelas representações genéricas que a gente estava conversando. E aí, a partir do fine tuning, agora eu fiz isso, vou colocar um classificador na saída, vou fazer um ajuste, né? O tuning seria um ajuste desse modelo, vou ajustar os pesos, vou fazer um treinamento aqui para ele trabalhar com essa classificação. E os resultados, normalmente, são bem superiores aos que a gente tem aí das abordagens tradicionais, tá? Ele mostra o tópico Escolher um modelo BERT pré-treinado, TensorFlow Hub, no qual está o código com 53 linhas. Linha 1, destaque em verde, hashtag @title, hashtag, escolher um modelo BERT pré-treinado, TensorFlow Hub. Linha 2, linha vazia. Linha 3, map, underline name, underline to, underline handle, sinal de igual, abre chave. Linha 4, abre aspas simples, BERT, underline, em, underline, uncased, underline, L, traço, 12, underline, H, traço, 768, underline, A, traço, 12, fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 5, https, tfhub.dev/tensorflow/BERT, underline, em, underline, uncased, underline, L, traço, 12, underline, H, traço, 768, underline, A, traço, 12, /3, vírgula. Linha 6, abre aspas simples, BERT, underline, em, underline, cased, underline, L, traço, 12, underline, H, traço, 768, underline, A, traço, 12, fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 7, https, tfhub.dev/tensorflow/BERT, underline, em, underline, cased, underline, L, traço, 12, underline, H, traço, 768, underline, A, traço, 12/3, vírgula. Linha 8, abre aspas simples, BERT, underline, multi, underline, cased, underline, L, traço, 12, underline, H, traço, 768, underline, A, traço, 12, fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 9, https, tfhub.dev/tensorflow/BERT, underline, multi, underline, cased, underline, L, traço, 12, underline, H, traço, 768, underline, A, traço, 12/3, vírgula. Linha 10, abre aspas simples, small, underline, BERT/BERT, underline, em, underline, uncased, underline, L, traço, 2, underline, H, traço, 128, underline, A, traço, 2, fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 11, https, tfhub.dev/tensorflow/small, underline, BERT/BERT, underline, em, underline, uncased, underline, L, traço, 2, underline, H, traço, 128, underline, A, traço, 2/1, vírgula. Linha 12,
abre aspas simples, small underline Bert barra Bert underline em underline uncased underline L traço 2 underline H traço 256 underline A traço 4 fecha aspas simples 2 pontos. Linha 13, https tfhub.dev tensorflow small underline Bert barra Bert underline em underline uncased underline L traço 2 underline H traço 256 underline A traço 4 barra 1 vírgula. Linha 14, abre aspas simples, small underline Bert barra Bert underline em underline uncased underline L traço 2 underline H traço 512 underline A traço 8 fecha aspas simples 2 pontos. Linha 15, https tfhub.dev tensorflow small underline Bert barra Bert underline em underline uncased underline L traço 2 underline H traço 512 underline A traço 8 barra 1. Linha 16, abre aspas simples, small underline Bert barra Bert underline em underline uncased underline L traço 2 underline H traço 768 underline A traço 12 fecha aspas simples 2 pontos. Linha 17, https tfhub.dev tensorflow small underline Bert traço Bert underline em underline uncased underline L traço 2 underline H traço 768 underline A traço 12 barra 1 vírgula. Linha 18, abre aspas simples, small underline Bert barra Bert underline em underline uncased underline L traço 4 underline H traço 128 underline A traço 2 fecha aspas simples 2 pontos. Linha 19, https tfhub.dev tensorflow small underline Bert barra Bert underline em underline uncased underline L traço 4 underline H traço 128 underline A traço 2 barra 1 vírgula. Linha 20, abre aspas simples, small underline Bert barra Bert underline em underline uncased underline L traço 4 underline H traço 256 underline A traço 4 fecha aspas simples 2 pontos. Linha 21, https tfhub.dev tensorflow small underline Bert barra Bert underline em underline uncased underline L traço 4 underline H traço 256 underline A traço 4 barra 1 vírgula. Linha 22, abre aspas simples, small underline Bert barra Bert underline em underline uncased underline L traço 4 underline H traço 512 underline A traço 8 fecha aspas simples 2 pontos. Linha 23, https tfhub.dev tensorflow small underline Bert barra Bert underline em underline uncased underline L traço 4 underline H traço 512 underline A traço 8 barra 1 vírgula. Linha 24, abre aspas simples, small underline Bert barra Bert underline em underline uncased underline L traço 4 underline H traço 768 underline A traço 12 fecha aspas simples 2 pontos. Linha 25, https tfhub.dev tensorflow small underline Bert barra Bert underline em underline uncased underline L traço 4 underline H traço 768 underline A traço 12 barra 1 vírgula. Linha 26, abre aspas simples, small underline Bert barra Bert underline em underline uncased underline L traço 6 underline H traço 128 underline A traço 2 fecha aspas simples 2 pontos. Linha 27,
https://t-hub.dev/tensorflow/small_bert/a-2 Linha 28, abre aspas simples, small underline bert barra bert underline em underline uncased underline L traço 6 underline H traço 256 underline A traço 4 fecha aspas simples 2 pontos. Linha 29, https tfhub.dev/tensorflow/small underline bert barra bert underline em underline uncased underline L traço 6 underline H traço 256 underline A traço 4 barra 1. Linha 30, abre aspas simples, small underline bert barra bert underline em underline uncased underline L traço 6 underline H traço 512 underline A traço 8 fecha aspas simples 2 pontos. Linha 31, https://tfhub.dev/tensorflow/small underline bert barra bert underline em underline uncased underline L traço 6 underline H traço 512 underline A traço 8 barra 1, vírgula. Linha 32, abre aspas simples, small underline bert barra bert underline em underline uncased underline L traço 6 underline H traço 768 underline A traço 12 fecha aspas simples 2 pontos. Linha 33, https://tfhub.dev/tensorflow/small underline bert barra bert underline em underline uncased underline L traço 6 underline H traço 768 underline A traço 12 barra 1, vírgula. Linha 34, abre aspas simples, small underline bert barra bert underline em underline uncased underline L traço 8 underline H traço 128 underline A traço 2 fecha aspas simples 2 pontos. Linha 35, https://tfhub.dev/tensorflow/small underline bert barra bert underline em underline uncased underline L traço 8 underline H traço 128 underline A traço 2 barra 1, vírgula. Linha 36, abre aspas simples, small underline bert barra bert underline em underline uncased underline L traço 8 underline H traço 256 underline A traço 4 fecha aspas simples 2 pontos. Linha 37, https://tfhub.dev/tensorflow/small underline bert barra bert underline em underline uncased underline L traço 8 underline H traço 256 underline A traço 4 barra 1, vírgula. Linha 38, abre aspas simples, small underline bert barra bert underline em underline uncased underline L traço 8 underline H traço 512 underline A traço 8 fecha aspas simples 2 pontos. Linha 39, https://tfhub.dev/tensorflow/small underline bert barra bert underline em underline uncased underline L traço 8 underline H traço 512 underline A traço 8 barra 1, vírgula. Linha 40, abre aspas simples, small underline bert barra bert underline em underline uncased underline L traço 8 underline H traço 768 underline A traço 12 fecha aspas simples 2 pontos. Linha 41, https://tfhub.dev/tensorflow/small underline bert barra bert underline em underline uncased underline L traço 8 underline H traço 768 underline A traço 12 barra 1, vírgula. Linha 42, abre aspas simples, Albert underline em underline base fecha aspas simples 2 pontos. Linha 43, https://tfhub.dev/tensorflow/small
tfhub.dev barra tensorflow barra albert underline em underline base barra 2, linha 44, abre aspas simples, electra underline small, fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 45, https, tfhub.dev barra google barra electra underline small barra 2, linha 46, abre aspas simples, electra underline base, fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 47, https, tfhub.dev barra google barra electra underline base barra 2, linha 48, abre aspas simples, experts underline pubmed, fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 49, https, tfhub.dev barra google barra experts barra bert barra pubmed barra 2, linha 50, abre aspas simples, experts underline wiki underline books, fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 51, https, tfhub.dev barra google barra experts barra bert barra wiki underline books barra 2, linha 52, abre aspas simples, Tolkien traço heads underline base, fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 53, https, tfhub.dev barra tensorflow barra talkheads underline ggelu underline bert underline em underline base barra 1, Então aqui, pessoal, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher um dos modelos BERT pré-treinados. Então aqui eu deixei para vocês, depois vocês vão ver o link do artigo completo, que tem todos os detalhes sobre o que está sendo feito aqui, tá? Mas basicamente o que faz essa parte aqui? Ele já tem vários modelos pré-treinados. O que a gente precisa fazer aqui? Escolher um deles, tá? Tem várias opções, né? Como eu disse, dependendo do número de encoders que são empilhados, por exemplo, né, da arquitetura desse BERT, quanto mais complexo, mais demorado vai ser para fazer essa tunagem. Ele já está pré-treinado, ele vai demorar muito para treinar, mas já foi treinado, já foi salvo, a gente já tem disponível aqui. Mas mesmo assim, para fazer esse treino, esse fine tuning que a gente está vendo aqui agora, a gente também vai precisar de mais tempo, né? Então, o que eu fiz aqui? Dentre todas essas opções que tem aqui, eu escolhi uma bem menor do que o normal, porque a gente tem aqui versões small do BERT, estão vendo? Tem umas versões que são large, que são versões já maiores, né? Foram treinadas com BERT. Então, eu escolhi uma dessas pequenas aqui, uma dessas small, tá? No link que vocês vão ver depois, vocês vão ver os detalhes, né? O que tem de diferença entre esses vários modelos pré-treinados do BERT, tá? O docente mostra a continuação a partir da linha 54 até a linha 92. Linha 54, fecha a chave. Linha 55, linha vazia. Linha 56, map underline model underline to underline preprocess, sinal de igual, abre chave. Linha 57, abre aspas simples, BERT underline em underline uncased underline L traço 12 underline H traço 768 underline A traço 12, fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 58, https tfhub.dev barra tensorflow barra BERT underline em underline uncased underline preprocess barra 3, linha 59, abre aspas simples, BERT underline em underline cased underline L traço 12 underline H traço 768 underline A traço 12, fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 60, https tfhub.dev barra tensorflow barra BERT underline em underline cased underline preprocess barra 3, linha 61, abre aspas simples, small underline BERT underline em underline uncased underline L traço 2 underline H traço 128 underline A traço 2, fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 62, https tfhub.dev barra tensorflow barra BERT underline em underline uncased underline preprocess barra 3,
Linha 63, abre aspas simples, small, underline, Bert, barra, Bert, underline, em, underline, uncased, underline, L, traço 2, underline, H, traço 256, underline, A, traço 4, fecha aspas simples, 2 pontos. A partir daqui, o link a seguir se repete nas linhas pares de código. Linha 64, https, tfhub.dev/tensorflow /bert underline em underline uncased underline preprocess /3, Linha 65, abre aspas simples, small underline bert bert underline em underline uncased underline L traço 2 underline H traço 512 underline A traço 8 fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 66, link. Linha 67, abre aspas simples, small underline bert bert underline em underline uncased underline L traço 2 underline H traço 768 underline A traço 12 fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 68, link. Linha 69, abre aspas simples, small underline bert underline em underline uncased underline L traço 4 underline H traço 128 underline A traço 2 fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 70, link. Linha 71, abre aspas simples, small underline bert underline em underline uncased underline L traço 4 underline H traço 256 underline A traço 4 fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 72, link. Linha 73, abre aspas simples, small underline bert underline em underline uncased underline L traço 4 underline H traço 512 underline A traço 8 fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 74, link. Linha 75, abre aspas simples, small underline bert underline em underline uncased underline L traço 4 underline H traço 768 underline A traço 12 fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 76, link. Linha 77, abre aspas simples, small underline bert underline em underline uncased underline L traço 6 underline H traço 128 underline A traço 2 fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 78, link. Linha 79, abre aspas simples, small underline bert underline em underline uncased underline L traço 6 underline H traço 256 underline A traço 4 fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 80, link. Linha 81, abre aspas simples, small underline bert underline em underline uncased underline L traço 6 underline H traço 512 underline A traço 8 fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 82, link. Linha 83, abre aspas simples, small underline bert underline em underline uncased underline L traço 6 underline H traço 768 underline A traço 12 fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 84, link. Linha 85, abre aspas simples, small underline bert underline em underline uncased underline L traço 8 underline H traço 128 underline A traço 2 fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 86, link. Linha 87, abre aspas simples, small underline bert underline em underline uncased underline L traço 8 underline H traço 256 underline A traço 4 fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 88, link. Linha 89, abre aspas simples, small underline bert underline em underline uncased underline L traço 8 underline H traço 512 underline A traço 8 fecha aspas simples, 2 pontos. Linha 90, link. Linha 91,
abre aspas simples, small underline BERT barra BERT underline em underline uncased underline L traço 8 underline H traço 768 underline A traço 12 fecha aspas simples 2 pontos. Linha 92, link. O professor passa rapidamente por mais linhas de código com links. E aqui também é um que é escolhido automaticamente de acordo com qual desses aqui, qual modelos a gente escolheu. Ele já faz também todo aquele pré-processamento para sair do nosso texto e chegar nas embeddings que vão ser utilizados como entrada, né, do nosso classificador. Então ele já faz tudo isso aqui também de forma automática, tá? Então o que a gente precisou fazer aqui? Escolher um deles. Eu escolhi esse aqui, ó. Ele mostra a parte final com 10 linhas de código. Linha 1, fecha chaves. Linha 2, linha vazia. Linha 3, BERT underline model underline name, sinal de igual, abre aspas simples, small underline BERT barra BERT underline em underline uncased underline L traço 4 underline H traço 512 underline A traço 8 fecha aspas simples. Linha 4, destaque em verde, hashtag BERT underline model underline name, sinal de igual, abre aspas simples, small underline BERT barra BERT underline em underline uncased underline L traço 2 underline H traço 128 underline A traço 2 fecha aspas simples. Linha 5, linha vazia. Linha 6, TF Hub underline handle underline encoder, sinal de igual, map underline name underline to underline handle, abre colchete, BERT underline model underline name fecha colchete. Linha 7, TF Hub underline handle underline preprocess, sinal de igual, map underline model underline to underline preprocess, abre colchete, BERT underline model underline name fecha colchete. Linha 8, linha vazia. Linha 9, print abre parêntese F abre aspas simples model BERT selecionado, 2 pontos abre chaves, TF Hub underline handle underline encoder, fecha chave, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 10, print abre parêntese F abre aspas simples, modelo de pré-processamento autoselecionado, 2 pontos abre chave, TF Hub underline handle underline preprocess, fecha chave, fecha aspas simples, fecha parêntese. Abaixo a execução do código. Linha 1, modelo BERT selecionado 2 pontos. https tfhub.dev barra tensorflow barra small underline BERT barra BERT underline em underline uncased underline L traço 4 underline H traço 512 underline A traço 8 barra 1. Linha 2, modelo pré-processamento autoselecionado 2 pontos. https tfhub.dev barra tensorflow barra BERT underline em underline uncased underline preprocess barra 3. Certo? O small BERT, né? Que tem aqui esse H512. Tem um que o tamanho do embedding, né? Que tem um que é com 128, mas eu usei um pouco esse aqui também, o número de camadas de atenção e tudo. Só que aqui eu acabei utilizando esse de 512 porque o tempo de treinamento aqui não foi tão diferente em relação ao anterior, tá? E então eu acabei deixando porque no final das contas a gente vai ver que ele acaba fazendo ele acaba truncando o nosso embedding em tamanho 128. Então dali para frente no treinamento não vai mudar muito o tempo não, para a gente ter uma chance de conseguir um resultado um pouco melhor, tá? Feito isso, pessoal, o que a gente tem aqui então? Então a gente vai para dar uma olhadinha aqui só nesse modelo de pré-processamento. O professor mostra o tópico modelo de pré-processamento, no qual estão as informações. As entradas de texto precisam ser transformadas em IDs de token numérico e organizadas em vários tensores antes de serem inseridas no BERT. O TensorFlow Hub fornece um modelo de pré-processamento correspondente para cada um dos modelos BERT discutidos acima, que implementa essa transformação usando operações TF da biblioteca tf.text. Não é necessário executar código Python puro fora do modelo do TensorFlow para pré-processar o texto. O modelo de pré-processamento deve ser aquele referenciado pela documentação do modelo BERT
Para modelos BERT disponibilizados neste notebook, o modelo de pré-processamento é selecionado automaticamente. Observação: você carregará o modelo de pré-processamento em um hub, Keras Layer, para compor seu modelo ajustado. Esta é a API preferida para carregar um Saved Model estilo TF2 do TF Hub para um modelo Keras. Abaixo, o código abre colchete 54, fecha colchete, BERT, preprocess, model, sinal de igual, hub.keraslayer, abre parêntese, tfhub, handle, preprocess, fecha parêntese. Em seguida, o subtópico. Vamos testar o modelo de pré-processamento em alguns textos e ver a saída. E um bloco com 8 linhas de código. Linha 1, abre colchete, 55, fecha colchete, text, test, sinal de igual, abre colchete, abre aspas simples. This is such an amazing movie. Ponto de exclamação, fecha aspas simples, fecha colchete. Linha 2, text, preprocessed, sinal de igual, BERT, preprocess, model, abre parêntese, text, test, fecha parêntese. Linha 3, linha vazia. Linha 4, print, abre primeiro parêntese, F, abre aspas simples, keys, dois pontos, abre chave, list, abre segundo parêntese, text, preprocessed, ponto, keys, parênteses vazios, fecha segundo parêntese, fecha chave, fecha aspas simples, fecha primeiro parêntese. Linha 5, print, abre parêntese, F, abre aspas simples, shape, dois pontos, abre chave, text, preprocessed, abre colchete, abre aspas, input, word, IDs, fecha aspas, fecha colchete, ponto shape, fecha chave, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 6, print, abre parêntese, F, abre aspas simples, word, IDs, dois pontos, abre chave, text, preprocessed, abre colchete, abre aspas, input, word, IDs, fecha aspas, fecha colchete, abre colchete, 0,2 pontos, 12, fecha colchete, fecha chave, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 7, print, abre parêntese, F, abre aspas simples, input, mask, dois pontos, abre chave, text, preprocessed, abre colchete, abre aspas, input, mask, fecha aspas, fecha colchete, abre colchete, 0,2 pontos, 12, fecha colchete, fecha chave, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 8, print, abre parêntese, F, abre aspas simples, type, IDs, dois pontos, abre chave, text, preprocessed, abre colchete, abre aspas, input, type, IDs, fecha aspas, fecha colchete, abre colchete, 0,2 pontos, 12, fecha colchete, fecha chave, fecha aspas simples, fecha parêntese. Abaixo a execução do código. Keys, dois pontos, abre colchete, abre aspas simples, input, mask, fecha aspas simples, vírgula, abre aspas simples, input, word, IDs, fecha aspas simples, vírgula, abre aspas simples, input, type, IDs, fecha aspas simples, fecha colchete. Shape, dois pontos, abre parêntese, 1,128, fecha parêntese. Word, IDs, dois pontos, abre colchete. 101, 2023, 2003, 2107, 2019, 6429, 3185, 999, 102, 0, 0, 0, fecha colchete. Input mask, dois pontos, abre colchete. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, fecha colchete. Type IDs, dois pontos, abre colchete. 0, 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 0. Fecha colchete. Em seguida, as informações. Agora temos as três saídas do pré-processamento que um modelo BERT usaria. Abre parêntese, input, word, id, vírgula, input, mask, input, type, IDs, fecha parêntese.
Outros pontos importantes. A entrada é truncada para 128 tokens. O input _type _IDs tem apenas um valor, 0, porque esta é uma única entrada de frase. Para uma entrada de sentença múltipla, teria um número para cada entrada. Como esse pré-processador de texto é um modelo do TensorFlow, ele pode ser incluído diretamente no seu modelo. Esse modelo de pré-processamento, então, que a gente está utilizando aqui, vai explicar um pouco melhor para vocês aqui, vocês vão olhando com um pouco de mais calma, né? Mas é só para a gente mostrar qual é a cara que ele tem aqui, dado um texto, o que ele teria na saída, que é o que vai ser utilizado depois na entrada do nosso modelo, né? Então, a gente está fazendo aquilo que eu falei para vocês, aquela etapa toda que a gente aprendeu de tokenização, etc., até se chegar no embedding, que representa cada uma dessas frases, a gente tem essa etapa de pré-processamento aqui, que é o que vai ser utilizado como entrada depois do nosso modelo aqui, do BERT, que a gente vai usar para treinamento. Tá? Aqui tem alguns detalhes sobre o que tem nessas saídas dessa etapa de pré-processamento, tá? Que o BERT vai utilizar, então, mais na frente. Né? Um exemplo aqui que é o que eu falei para vocês, que a entrada ela é truncada em 128 tokens. Né? Então, o tamanho do embedding de entrada lá já vai ficar em 128. Então, aqui a gente vai aprender já a utilizar agora o nosso modelo BERT. Né? O docente mostra o tópico utilizando o modelo BERT. Nele estão as informações. Antes de inserir o BERT no nosso modelo, vamos dar uma olhada em suas saídas. Vamos carregá-lo do TF Hub e ver os valores retornados. Abaixo, um bloco com 8 linhas de código. Linha 1, abre colchete, 56, fecha colchete, BERT, model, sinal de igual, hub.charaslayer, abre parêntese, TF Hub, handle, encoder, fecha parêntese. Linha 2, BERT, results, sinal de igual, BERT, model, abre parêntese, text, preprocessed, fecha parêntese. Linha 3, linha vazia. Linha 4, print, abre parêntese, F, abre aspas simples, loaded, BERT, dois pontos, abre chave, TF Hub, handle, encoder, fecha chave, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 5, print, abre parêntese, F, abre aspas simples, pulled outputs, shape, dois pontos, abre chave, BERT, results, abre colchete, abre aspas, pulled output, fecha aspas, fecha colchete, ponto, shape, fecha chave, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 6, print, abre parêntese, F, abre aspas simples, pulled outputs, values, dois pontos, abre chave, BERT, results, abre colchete, abre aspas, pulled output, fecha aspas, fecha colchete, abre colchete, 0,2 pontos, 12, fecha colchete, fecha chave, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 7, print, abre parêntese, F, abre aspas simples, sequence outputs, shape, dois pontos, abre chave, BERT, results, abre colchete, abre aspas, sequence, output, fecha aspas, fecha colchete, ponto, shape, fecha chave, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 8, print, abre parêntese, F, abre aspas simples, sequence, outputs, values, dois pontos, abre chave, BERT, results, abre colchete, abre aspas, sequence, output, fecha aspas, fecha colchete, abre colchete, 0,2 pontos, 12, fecha colchete, fecha chave, fecha aspas simples, fecha parêntese. Abaixo a execução do código. Loaded BERT. https tf hub.dev tensorflow small bert bert em uncased L-4 H-512 A-8/1 pulled outputs shape dois pontos abre parêntese 1,512 fecha parêntese pulled outputs values dois pontos abre colchete 0.76 262 873 0.9928 099 menos 0.18611 872 0.36 673 853 0.1523 371 0.65 504
426, 0.9681.154, menos 0.94862705, 0.00216.182, menos 0.9877732, 0.06842.728, menos 0.97630.584, fecha colchete. Sequence Outputs Shape, abre parêntese, 1,128,512, fecha parêntese. Sequence Outputs Values, abre colchete, menos 0.28946.307, 0.34321.266, 0.33231.518, reticências 0.21300.897, 0.71020.764, menos 0.05771.176, fecha colchete, abre colchete, menos 0.2874206, 0.3198098, menos 0.23018.597, reticências 0.5845501, menos 0.21329.726, 0.72692.066, fecha colchete, abre colchete, menos 0.6615712, 0.68876.785, menos 0.8743.292, reticências 0.10877.268, menos 0.2617.322, 0.4785.534, fecha colchete, reticências, abre colchete, menos 0.22561.154, menos 0.28925.663, menos 0.07064.398, reticências 0.47566.003, 0.8327.717, 0.40025.344, fecha colchete, abre colchete, menos 0.29824.272, menos 0.27473.173, menos 0.05450.511, reticências 0.48849.759, 1.0955.356, 0.18163.322, fecha colchete, abre colchete, menos 0.44378.266, 0.00930.682, 0.07223.728, reticências 0.17290.092, 1.1833241, 0.07898.061, fecha colchete, fecha colchete. Então, antes de inserir o BERT no modelo, a gente está criando o modelo. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai utilizar o BERT no meio do caminho, né? Mas a saída vai ser uma rede completamente conectada, né? Então, aqui a gente está carregando esse modelo BERT, dando uma olhadinha como é que é a cara dele, vamos dizer assim, né? Só para vocês terem uma informação sobre alguns detalhes sobre essa caixinha, esse bloco BERT que a gente está carregando, que é isso que está pré-treinado, tá?
Abaixo da execução do código, as informações. Os modelos BERT retornam um mapa com 3 chaves importantes: Pulled underline output, Sequence underline output, Encoder underline outputs. Pulled underline output representa cada sequência de entrada como um todo. Suas dimensões são batch underline size, h. Podemos considerar isso como um embedding para a review inteira do filme. Sequence underline output representa cada token de entrada no contexto. As dimensões são batch underline size, sec underline length, h. Podemos considerar isso como embedding contextual para cada token do review do filme. Encoder underline outputs são as ativações intermediárias dos blocos do transformer. Outputs, abre colchete, abre aspas, encoder, underline, outputs, fecha aspas, fecha colchete, e entre colchetes é um tensor com dimensões, batch, underline, size, sec, underline, length, 1024, com as saídas do i-ésimo, bloco transformer, para 0 menor ou igual a i menor que L. O último valor da lista é igual a sequence, underline, output. Para o fine tuning, ajuste fino, usaremos o array pulled, underline output. Aqui tem algumas chaves, algumas informações importantes que ele retorna, que ele recebe como entrada, e vocês podem dar uma olhada nisso com mais calma depois, né? E importante aqui que para o fine tuning, né, que é o que a gente vai fazer aqui, o ajuste fino, a gente vai usar esse array que chama pulled output, certo? O professor mostra o tópico definindo o modelo com as informações. Vamos criar um modelo ajustado muito simples com um modelo de pré-processamento, um modelo BERT selecionado, uma camada densa e uma camada dropout. Abaixo, um bloco com 10 linhas de código. Linha 1, def build, underline classifier, underline model, parênteses vazios, 2 pontos. Linha 2, text, underline input, sinal de igual, tf.keras.layers.input, abre parênteses, shape, sinal de igual, parênteses vazios, vírgula, dtype, sinal de igual, tf.string, vírgula, name, sinal de igual, abre aspas simples, text, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 3, preprocessing, underline layer, sinal de igual, hub.keras layer, abre parêntese, tf hub, underline handle, underline preprocess, vírgula, name, sinal de igual, abre aspas simples, preprocessing, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 4, encoder, underline inputs, sinal de igual, preprocessing, underline layer, fecha parêntese, text, underline input, fecha parêntese. Linha 5, encoder, sinal de igual, hub.keras layer, abre parêntese, tf hub, underline handle, underline encoder, vírgula, trainable, sinal de igual, true, vírgula, name, sinal de igual, abre aspas simples, BERT, underline encoder, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 6, outputs, sinal de igual, encoder, abre parêntese, encoder, underline inputs, fecha parêntese. Linha 7, net, sinal de igual, outputs, abre colchete, abre aspas simples, pulled, underline output, fecha aspas simples, fecha colchete. Linha 8, net, sinal de igual, tf.keras.layers.dropout, abre parêntese, 0.1, fecha parêntese, abre parêntese, net, fecha parêntese. Linha 9, net, sinal de igual, tf.keras.layers.dense, abre parêntese, 1, activation, sinal de igual, none, name, sinal de igual, abre aspas simples, classifier, fecha aspas simples, fecha parêntese, abre parêntese, net, fecha parêntese. Linha 10, return tf.keras.model, abre parêntese, text, underline input, net, fecha parêntese. Bom, definindo aqui, então a gente vai definir algumas características, alguns detalhes na hora de criar o nosso modelo, né, que a gente vai chamar de classificador. Então aqui a gente está criando o nosso classificador utilizando o Keras, né? Basicamente o que a gente está fazendo aqui é empilhando, né, juntando a entrada com a etapa de pré-processamento que a gente já criou, já carregou lá, que eu mencionei para vocês. Abaixo do bloco de programação a mensagem, vamos dar uma olhada no modelo e em seguida 2 linhas de código. Linha 1, abre colchete, 59, fecha colchete, classifier, underline model, sinal de igual, build, underline classifier, underline model, parênteses vazios. Linha 2, tk.kera.untils.plot, underline model, abre parêntese, classifier, underline model, fecha parêntese.
Abaixo um diagrama de fluxo formado por 5 retângulos horizontais dispostos um abaixo do outro, interligados por setas que partem de cima para baixo. O primeiro retângulo no topo está dividido em Text e Input Layer. O segundo está dividido em Preprocessing e Keras Layer. O terceiro está dividido em BERT_Encoder e Keras Layer. O quarto retângulo está dividido em Dropout_3 e Dropout. O quinto e último retângulo está dividido em Classifier e Dance. Adicionando o encoder para depois adicionar as camadas de saída que eu falei para vocês, né? Que basicamente a gente vai adicionar uma camada de dropout e um classificador no fim, que a gente chama de uma camada densa, que é nada mais é do que uma rede completamente conectada, uma rede neural completamente conectada. Agora sim, então a gente utilizou o BERT aqui e a gente montou o nosso classificador, que ficou com essa cara que está aqui, certo? O docente indica o diagrama. Montamos o nosso classificador, que a gente vai ter o texto na entrada e na saída a gente vai ter lá qual é a classe que vai dar, né? No meio do caminho a gente está utilizando esse BERT pré-treinado, certo? Ele mostra o tópico treinando o modelo com a informação. Agora temos todas as peças para treinar um modelo, incluindo o módulo de pré-processamento, codificador BERT, dados e classificador. Função de perda, loss function. Como este é um problema de classificação binária e o modelo gera uma probabilidade, uma camada de unidade única, podemos usar a função de perda losses.binarycrossentropy. Abaixo, um bloco com 2 linhas de código. Linha 1, abre colchete, 61, fecha colchete, loss, sinal de igual, tf.keras.losses.binarycrossentropy, abre parêntese, from, underline, logites, sinal de igual, true, fecha parêntese. Linha 2, metrics, sinal de igual, tf.metrics.binaryAccuracy, parênteses vazios. Em seguida, um tópico intitulado Otimizador e as informações para o Fine Tuning. Vamos usar o mesmo otimizador com o qual o BERT foi originalmente treinado, o Adaptive Moments, ADAM. Para a taxa de aprendizado init_LR, você usará o mesmo cronograma do pré-treinamento do BERT. Decaimento linear da taxa de aprendizado inicial prefixada com uma fase de aquecimento linear nos primeiros 10% das etapas de treinamento. Num_warm-up_steps. De acordo com o artigo do BERT, a taxa de aprendizado inicial é menor para o ajuste fino, melhor de 5E-5, 3E-5, 2E-5. Abaixo um bloco com 10 linhas de código. Linha 1, abre colchete, 62, fecha colchete, epochs, sinal de igual, 5, destaque em verde, hashtag treinar, pelo menos 5 épocas, mas demora. Linha 2, steps_per_epoch, sinal de igual, tf.data.experimental.cardinality, abre parêntese, train_ds, fecha parêntese, ponto nump, parênteses vazios. Linha 3, num_train_steps, sinal de igual, steps_per_epoch, asterisco epochs. Linha 4, num_warmup_steps, sinal de igual, int, abre parênteses, 0.1, asterisco, num_train_steps, fecha parêntese. Linha 5, linha vazia. Linha 6, init_lr, sinal de igual, 3e-5. Linha 7, optimizer, sinal de igual, optimization.create_optimizer, abre parêntese, init_lr, sinal de igual, init_lr, vírgula. Linha 8, num_train_steps, sinal de igual, num_train_steps, vírgula. Linha 9, num_warmup_steps, sinal de igual, num_warmup_steps, vírgula. Linha 10, optimizer_type, sinal de igual, abre aspas simples, Adam W, fecha aspas simples, fecha parêntese. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer o treinamento desse modelo então, né? Vamos pegar esse cara aí que a gente construiu, vamos treinar ele, fazer esse fine tuning, né? Com os dados que a gente tem. Então, antes disso, a gente precisa só definir algumas características que vocês já viram também, né? Qual é a função que a gente vai utilizar para otimizar, né? Para dizer o que a gente está querendo otimizar à medida que as épocas do treinamento vai passando, o que a gente quer melhorar. No caso aqui, a gente está usando a função de perda, que é a loss function, né? Então, estamos definindo, poderia ser alguma outra coisa, mas a gente está definindo que vai ser essa função aqui. Qual é o otimizador? Qual é o algoritmo de treinamento da rede neural que a gente vai utilizar? Então, aqui a gente está usando o mesmo que foi usado para fazer o treinamento desse modelo pré-treinamento que a gente chamou, né? Desse modelo BERT, a gente só vai continuar
treinando com o mesmo, né? Que é esse algoritmo Adam, né? Que vocês já devem ter visto também, isso aí está bem claro lá no material que vocês leram sobre redes neurais, tá? E aí a gente está definindo outras informações importantes, como o número de épocas, aqui vamos dizer que é o caso mais importante aqui para nós, né? Porque quanto maior o número de épocas aqui, mais tempo ele vai demorar para treinar, né? Vocês lembram, o número de épocas é quantas vezes todos os exemplos de treinamento foram apresentados para a rede durante o treinamento. Então, apresentei todos os exemplos de treinamento, que no nosso caso aqui são todos os textos que estão no conjunto de treinamento, para ele ir fazendo os ajustes dos pesos, né? Cada vez que ele completa uma época, é sinal que ele mostrou todos os exemplos pro algoritmo. Aí ele vai começar tudo de novo. Então, aí começa a segunda, terceira, quarta, quinta época. Vocês podem, se vocês conseguirem, vocês podem rodar com um pouco mais de épocas, que aí vocês vão ver que o resultado ele vai alterando. Nós vamos ver mais adiante ali no gráfico, né? Só que ele vai demorando mais o treinamento. Então, quanto maior o número de épocas, mais tempo ele vai demorar para fazer o treinamento, tá? Eu rodei com 5 aqui, porque demorou um pouquinho, mas é um tempo razoável que vocês vão conseguir fazer também. Em seguida, o professor mostra o tópico carregando e treinando o modelo BERT com as informações. Usando o Classifier Underline Model, criado anteriormente, podemos compilar o modelo com o loss, perda, métrica e otimizar escolhidos. Abaixo o código com 3 linhas. Linha 1, abre colchete, 63, fecha colchete, Classifier Underline Model.compile, abre parêntese, Optimizer, sinal de igual, Optimizer, vírgula. Linha 2, loss, sinal de igual, loss, vírgula. Linha 3, metrics, sinal de igual, metrics, fecha parêntese. Em seguida, as informações. Aplicando o modelo antes do treinamento, fine tuning. Na sequência, mais 4 linhas de código. Linha 1, abre colchete, 64, fecha colchete, loss, vírgula, accuracy, sinal de igual, classifier, underline model, ponto. Evaluate, abre parêntese, test, underline ds, fecha parêntese. Linha 2, linha vazia. Linha 3, print, abre parêntese, f, abre aspas simples, loss, 2 pontos, abre chave, loss, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 3, print, abre parêntese, f, abre aspas simples, accuracy, 2 pontos, abre chave, accuracy, fecha chave, fecha aspas simples, fecha parêntese. Abaixo a execução do código. 782/782, abre colchete, sequência 30 de sinais de igual. Fecha colchete, traço, 123S, 156ms, barra step, traço loss, 2 pontos, 0.8017, traço binary, underline, accuracy, 2 pontos, 0.4709, loss, 2 pontos, 0.8016, 684, 651, 374, 817. Accuracy 2 pontos, 0.47, 088, 000, 178, 337, 097. Então aqui outra coisa que a gente precisa fazer, né, é carregar e treinar o modelo, né? Então aqui é só para esse compiler aqui, compile, né? É para compilar, digamos assim, ó, tá aqui, a gente definiu ali os parâmetros, a gente configurou o nosso algoritmo, que é o nosso classificador. Agora a gente só precisa dizer para ele, ó, eu quero que a gente escolheu o otimizador, então ó, o otimizador vai ser esse que eu escolhi ali atrás, a função que eu vou usar para otimizar eu já defini ali atrás, e a métrica eu defini ali atrás. O docente indica os códigos. Linha 1, abre colchete, 63, fecha colchete, classifier, underline, model, ponto, compile, abre parêntese. Optimizer, sinal de igual, optimizer, vírgula. Linha 2, loss, sinal de igual, loss, vírgula. Linha 3, metrics, sinal de igual, metrics, fecha parêntese. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é compilar esse modelo. Uma vez que ele está compilado, pessoal, o que a gente vai fazer? O treinamento. Só que eu coloquei um negocinho aqui para vocês, que eu achei interessante, para vocês verem como que seria o resultado do modelo antes de eu treinar. Primeiro, para vocês verem que ele funciona. Ele vai dar o resultado, porque ele já está pré-treinado. E segundo, para vocês verem, claro, ele está pré-treinado, exceto a parte final, né, que é essa camada, essa rede neural que a gente criou no fim, a camada densa, né? Ela não está, né, com os pesos já definidos, já ajustados, né? Então acaba o que acontece? O resultado dele é ruim. Então a gente foi ver aqui, ó, só botei para classificar o nosso conjunto de teste, né? Que a gente tem lá, que definiu lá no início. Quanto ele conseguiria de taxa de acerto para esse conjunto de teste? A gente está vendo que a perda, o loss aqui, ele é bem alta, é 0.8, e a acurácia é 0.47.
que isso significa, pessoal? Ela erra mais do que a aleatoriedade, né? Se eu chutar, jogar uma moeda para cima, porque esses dados eles são bem distribuídos, eu vou ter mais de 47% de acurácia, né? Se eu jogar uma moeda e dizer se é cara ou coroa, escolher cara para ser positivo e coroa para ser negativo, por exemplo, né? Então tá bem ruim o resultado. Aí aqui a gente faz o treinamento. Na tela, a informação. O tempo de treinamento varia de acordo com a complexidade do modelo BERT selecionado. E 4 linhas de código. Linha 1. Abre colchete, 34, fecha colchete, print, abre parêntese, F, abre aspas simples. Training Model with. Abre chave, TF Hub, underline handle, underline encoder, fecha chave, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 2. History, sinal de igual, classifier, underline model, ponto, fit, abre parêntese, x, sinal de igual, train, underline ds, vírgula. Linha 3. Validation, underline data, sinal de igual, val, underline ds, vírgula. Linha 4. Epochs, sinal de igual, epochs, fecha parêntese. Abaixo a execução do código. Training Model with, https://tfhub.dev/tensorflow/small_bert/bert _n _uncased _l-4 _h-512 _a-8/1 epoch 1/5 625/625 abre colchete, sequência de sinais de igual, fecha colchete, traço 183S 279 ms step traço loss 0.4843 traço binary underline accuracy 0.7421 traço val underline loss 0.3871 traço val underline binary underline accuracy 0.8342 epoch 2/5 625/625 abre colchete, sequência de sinais de igual, fecha colchete, traço 176S 281 ms step traço loss 0.3307 traço binary underline accuracy 0.8501 traço val underline loss 0.3761 traço val underline binary underline accuracy 0.8462 epoch 3/5 625/625 abre colchete, sequência de sinais de igual, fecha colchete, traço 174S 278 ms step traço loss 0.2519 traço binary underline accuracy 0.8917 traço val underline loss 0.4005 traço val underline binary underline accuracy 0.8492 epoch 4/5 625/625 abre colchete, sequência de sinais de igual, fecha colchete, traço 189S 302 ms step traço loss 2.0.1933 traço binary underline accuracy 2.0.9236 traço val underline loss 2.0.4445 traço val underline binary underline accuracy 2.0.8556 epoch 5/5 625/625 abre colchete, sequência de sinais de igual, fecha colchete, traço 200S 320 ms step traço loss 0.1553 traço binary underline accuracy 2.0.9406 traço val underline loss 2.0.4743 val underline binary underline accuracy 0.8516. Quando a gente faz esse treinamento por 5 épocas, a gente vai vendo que os pesos vão sendo ajustados à medida que as épocas vão passando, a nossa loss vai diminuindo, né, que é a perda, e a nossa acurácia ela vai aumentando, né? Isso para o treino e aqui é para validação, que é aquilo que eu falei para vocês, aquele conjunto que a gente está usando para avaliar o quão bem ele está se comportando
para prever textos, resultados, né? Classificar os textos que não foram usados durante o treinamento, que durante o ajuste dos pesos, né? O docente mostra o tópico, avaliando o modelo, no qual estão as informações. Vamos ver como o modelo se comporta para classificar textos, reviews, não utilizadas no treinamento. 2 valores serão retornados. Loss, quanto menor, melhor. E acurácia, quanto maior, melhor. Abaixo um bloco com 4 linhas de código. Linha 1, loss, vírgula, accuracy, sinal de igual, classifier, underline model, ponto, evaluate, abre parêntese, test, underline ds, fecha parêntese. Linha 2, linha vazia. Linha 3, print, abre parêntese, f, abre aspas simples, loss, 2 pontos, abre chave, loss, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 4, print, abre parêntese, f, abre aspas simples, accuracy, 2 pontos, fecha chave, accuracy, fecha aspas simples, fecha parêntese. Em seguida, a execução do código. 782/782, abre colchete, sequência de sinais de igual, fecha colchete, traço, 132S, 169ms, barra step, traço loss, 2 pontos, 0.4527, traço binary, underline, accuracy, 2 pontos, 0.8550, loss, 2 pontos, 0.45273, 399, 353, 027, 344. Accuracy, 2 pontos, 0.8550, 000, 190, 734, 863. Aí a gente pode fazer a avaliação do nosso modelo da mesma forma que a gente fez dos modelos das aulas anteriores, né? Então aqui eu vou passando um pouco mais rápido, mostrar para vocês quanto ele vai desempenhar para o teste. Olha aqui agora, ele passou de 47% para 85% de acurácia. Então, só com essas 5 épocas de treinamento, né? Então, a gente vê que isso já ajudou muito aqui, né? Então, se imagina, se a gente for continuar treinando, vocês podem testar isso mais tarde, a tendência é que a gente consiga melhorar bem aí essa taxa de acerto, né? Ele mostra o tópico, visualizando a acurácia e loss ao longo do treinamento, com as informações, baseado no objeto history retornado por model.fit parênteses vazios, podemos visualizar os valores de loss e acurácia de treinamento e validação. Abaixo, 29 linhas de código. Linha 1. Colchetes vazios, history, underline, dict, sinal de igual, history.history. Linha 2. Print, abre parêntese, history, underline, dict, ponto, keys, parênteses vazios, fecha parêntese. Linha 3. Linha vazia. Linha 4. ACC, sinal de igual, history, underline, dict, abre colchete, abre aspas simples, binary, underline, accuracy, fecha aspas simples, fecha colchete. Linha 5, val, underline, ACC, sinal de igual, history, underline, dict, abre colchete, abre aspas simples, val, underline, binary, underline, accuracy, fecha aspas simples, fecha colchete. Linha 6, loss, sinal de igual, history, underline, dict, abre colchete, abre aspas simples, loss, fecha aspas simples, fecha colchete. Linha 7, val, underline, loss, sinal de igual, history, underline, dict, abre colchete, abre aspas simples, val, underline, loss, fecha aspas simples, fecha colchete. Linha 8, linha vazia. Linha 9, epox, sinal de igual, range, abre primeiro parêntese, 1, len, abre segundo parêntese, ACC, fecha segundo parêntese, mais 1, fecha primeiro parêntese. Linha 10, fig, sinal de igual, plt.figure, abre primeiro parêntese, fig size, sinal de igual, abre segundo parêntese, 10,6, fecha segundo parêntese, fecha primeiro parêntese. Linha 11, fig.tight, underline layout, parênteses vazios. Linha 12, linha vazia. Linha 13, plt.subplot, abre parêntese, 2,1,1, fecha parêntese. Linha 14, destaque em verde, hashtag RIS4, abre aspas, solid red line, fecha aspas. Linha 15, plt.plot, abre parêntese, epox, loss, abre aspas simples, R, fecha aspas simples, label, sinal de igual, abre aspas simples, treino, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 16, destaque em verde, BIS4, abre aspas, solid blue line. Linha 17, plt.plot, abre parêntese, epox, val, underline, loss, abre aspas simples, B, fecha aspas simples, label,
sinal de igual, abre aspas simples, validação, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 18, plt.title, abre parêntese, abre aspas simples, loss, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 19, destaque em verde, hashtag plt.xlabel, abre parêntese, abre aspas simples, epox, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 20, plt.ylabel, abre parêntese, abre aspas simples, loss, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 21, plt.legend, parênteses vazios. Linha 22, linha vazia. Linha 23, plt.subplot, abre parêntese, 2,1, 2, fecha parêntese. Linha 24, plt.plot, abre parêntese, epox, acc, abre aspas simples, r, fecha aspas simples, label, sinal de igual, abre aspas simples, treino, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 25, plt.plot, abre parêntese, epox, val, underline, acc, abre aspas simples, b, fecha aspas simples, label, sinal de igual, abre aspas simples, validação, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 26, plt.title, abre parêntese, abre aspas simples, acurácia, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 27, plt.xlabel, abre parêntese, abre aspas simples, épocas, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 28, plt.ylabel, abre parêntese, abre aspas simples, acurácia, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 29, plt.legend, abre parêntese, lock, sinal de igual, abre aspas simples, lower high, fecha aspas simples, fecha parêntese. Abaixo a execução do código. Dict underline keys, abre parêntese, abre colchete, abre aspas simples, loss, fecha aspas simples, abre aspas simples, binary underline accuracy, fecha aspas simples, abre aspas simples, val underline loss, fecha aspas simples, abre aspas simples, val underline binary underline accuracy, fecha aspas simples, fecha colchete, fecha parêntese. Abre tag matchplotlib.legend at 0x7866a 19a e 260, fecha tag. E aqui eu coloquei para vocês, né, também conforme a gente tem visto nas aulas anteriores, o que está acontecendo durante o treinamento do modelo, né? O que acontece com a acurácia, com a loss, né, e com a acurácia durante o treinamento. O docente mostra uma imagem com dois gráficos, um acima do outro. O gráfico superior, intitulado loss, tem o eixo vertical também nomeado loss, com as seguintes marcações de baixo para cima: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. No eixo horizontal, intitulado épocas, estão as marcações da esquerda para a direita: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 e 5.0. No gráfico existem duas curvas, uma vermelha e uma azul. A curva vermelha, que corresponde ao treino, começa com época em 1.0 e loss em 0.5. Diminui consistentemente ao longo das épocas e finaliza em 5.0 e loss abaixo de 0.2. A curva azul, que corresponde à validação, começa com um valor mais baixo em relação à curva de treino, 1.0 em época e 0.4 de loss. Aumento ao longo das épocas e finaliza em 5.0 e próximo a 0.5 de loss. O gráfico inferior tem o eixo vertical intitulado como acurácia, com as marcações de baixo para cima: 0.75, 0.80, 0.85, 0.90 e 0.95. No eixo horizontal intitulado épocas, as marcações da esquerda para a direita: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. No gráfico existem duas curvas, uma vermelha e uma azul. A curva vermelha, que corresponde ao treino, começa com época em 1.0 e acurácia abaixo de 0.75. Aumenta gradualmente e finaliza em 5.0 e próximo a 0.95 de acurácia. A curva azul, que corresponde à validação, é relativamente estável e se mantém em torno de 0.85 de acurácia ao longo das épocas. Então a gente vê aqui que a perda ela vai diminuindo, né, do treino em vermelho, vai sempre diminuindo, porque vai sempre convergir para melhorar o resultado, né? E aqui também a validação está aumentando. Provavelmente a gente rodar mais épocas vai continuar aumentando, né? Quando
começar a cair é um indício de que aprendeu demasiadamente. A gente aprendeu isso também. Aí é uma hora boa de parar o treinamento, né? Só que vai demorar um pouco para a gente conseguir chegar nesse nível, porque demora para treinar, né? A acurácia é a mesma ideia, né? A acurácia de treinamento vai aumentando, né? Porque o loss quanto menor, melhor, e a acurácia quanto maior, melhor, né? Então ele vai aumentando a de treinamento e a gente está vendo que a de validação também está aumentando, certo? E aqui por fim, então, pessoal, estou colocando para vocês como é que vocês podem fazer para salvar esse modelo que vocês criaram. Ele mostra o tópico salvando o modelo ajustado com 3 linhas de código. Linha 1, dataset underline name, sinal de igual, abre aspas simples, IMDB, fecha aspas simples. Linha 2, saved underline model underline path, sinal de igual, abre aspas simples, ponto barra, chaves vazias, underline bert, fecha aspas simples, ponto format, abre parêntese, dataset, underline name, ponto replace, abre parêntese, abre aspas simples, barra, fecha aspas simples, vírgula, abre aspas simples, underline, fecha aspas simples, fecha chave, fecha parêntese. Linha 3, classifier, underline model, ponto save, abre parêntese, saved, underline model, underline path, vírgula, include, underline optimizer, sinal de igual, false, fecha parêntese. Abaixo a informação. Podemos recarregar o modelo salvo e comparar os resultados com os que ainda estão na memória. Em seguida, um bloco com uma linha de código. Linha 1, abre e fecha colchetes, reloaded, underline model, sinal de igual, tf.saved, underline model.load, abre parênteses, saved, underline model, underline path, fecha parêntese. Em seguida, mais um bloco com 23 linhas de código. Linha 1, abre e fecha colchetes, def print, underline my, underline examples, abre parêntese, inputs, vírgula, results, fecha parêntese, 2 pontos. Linha 2, result, underline for, underline printing, sinal de igual, barra invertida. Linha 3, abre colchete, f, abre aspas simples, input, 2 pontos, abre chave, inputs, abre chave e fecha chave, 2 pontos, sinal de maior, 30, fecha chave, 2 pontos, score, 2 pontos, abre chave, results, abre colchete e fecha colchete, abre colchete, 0, fecha colchete, 2 pontos, ponto 6f, fecha chave, fecha aspas simples. Linha 4, for e in range, abre primeiro parêntese, len, abre segundo parêntese, inputs, fecha segundo parêntese, fecha primeiro parêntese, fecha chave. Linha 5, print, abre parêntese, f, asterisco, result, underline for, underline printing, vírgula, sep, sinal de igual, abre aspas simples, barra invertida, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 6, print parênteses vazios. Linha 7, linha vazia. Linha 8, linha vazia. Linha 9, examples, sinal de igual, abre colchete. Linha 10, abre aspas simples, this is such an amazing movie, ponto de exclamação, fecha aspas simples, vírgula, destaque em verde, hashtag this is the same sentence tried earlier. Linha 11, abre aspas simples, the movie was great, ponto de exclamação, fecha aspas simples, vírgula. Linha 12, abre aspas simples, the movie was meh, ponto, fecha aspas simples, vírgula. Linha 13, abre aspas simples, the movie was okish, ponto, fecha aspas simples, vírgula. Linha 14, abre aspas simples, the movie was terrible, reticências, fecha aspas simples. Linha 15, fecha colchete. Linha 16, linha vazia. Linha 17, reloaded, underline results, sinal de igual, tf, ponto. Sigmoid, abre primeiro parêntese, reloaded, underline model, abre segundo parêntese, tf.constant, abre terceiro parêntese, examples, fecha terceiro parêntese, fecha segundo parêntese, fecha primeiro parêntese. Linha 18, original, underline results, sinal de igual, tf, ponto. Sigmoid, abre primeiro parêntese, classifier, underline model, abre segundo parêntese, tf.constante, abre terceiro parêntese, examples, fecha terceiro parêntese, fecha segundo parêntese, fecha primeiro parêntese. Linha 19, linha vazia. Linha 20, print, abre parêntese, abre aspas simples, resultados do modelo salvo, 2 pontos, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 21, print, underline my, underline examples, abre parêntese, examples, vírgula, reloaded, underline results, fecha parêntese. Linha 22, print, abre parêntese, abre aspas simples, resultados do modelo na memória, 2 pontos, fecha aspas simples, fecha parêntese. Linha 23, print, underline my, underline examples, abre parêntese, examples, vírgula, original,
underline results, fecha parêntese, abaixo a execução do código. Results from the saved model. Input, this is such an amazing movie. Score, 0.982189. Input, the movie was great. Score, 0.924239. Input, the movie was meh. Score, 0.652437. Input, the movie was okish. Score, 0.310212. Input, the movie was terrible. Score, 0.067813. Results from the model in memory. Input, this is such an amazing movie. Score, 0.982189. Input, the movie was great. Score, 0.924239. Input, the movie was meh. Score, 0.652437. Input, the movie was okish. Score, 0.310212. Input, the movie was terrible. Score, 0.067813. Então aqui vocês podem salvar o modelo com esse nome que está aqui, tá todas as ideias aqui de como vai ficar salvo depois, e depois vocês podem inclusive carregar esse modelo e utilizar ele de novo, né? Tá, aqui tem um exemplo de como vocês podem fazer isso. Aqui vocês comparam o resultado do modelo que vocês salvaram e carregaram com o modelo que ainda está na memória, né? O que vocês podem fazer depois, até sugiro que tentem fazer isso, é lá no início carregar esse modelo, já que vocês salvaram, e para rodar de novo o algoritmo, já rodem com um modelo pré-treinado que vocês têm. Então, cada vez que vocês forem rodar, se a gente for pegar agora aqui, carregar e continuar o treinamento, mais 5 épocas, ele vai continuar a partir desse cara que está aqui no final. Então, a gente consegue melhorar os resultados também, tá? Agradecimentos. Aula prática baseada no material disponibilizado em https://www.tensorflow.org Tutorials. Classify text with BERT. https://www.tensorflow.org Tutorials. Keras. Text Classification. Então aqui estão os agradecimentos, né? E na próxima semana a gente vai entrar em outra aplicação bastante interessante, que é a análise de sentimentos, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Tales. Audiodescrição Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Samara Oda. Revisão Marina Bragiato. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk.